Amém. Feche seus olhos por um instante. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Tira um minuto de adoração ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Digno é o Senhor de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Pai, o Senhor é lindo. Porque pelo teu amor à humanidade, o Senhor enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos convictos, ó Pai, que o que foi consumado na cruz do Calvário foi para favorecer aqueles que creem. E a palavra do Senhor é bem clara: aquele que crê viverá eternamente. Por isso te agradecemos, Jesus. Por isso te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso agradecemos, ó Deus e Pai, pelo teu amor à humanidade. Porque não foi só para mim, foi para toda a humanidade que crê. E crer no teu Filho unigênito viverá eternamente. Por isso te adoramos e declaramos: tu és santo, santo, santo. Santo é o teu nome. Bendito seja o nome santo do Senhor. E queremos declarar também, ó Pai, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Você que crê, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta ao Timóteo. Vamos ler a partir do capítulo de número 1. Eu peço que você não fique de pé, porque para que você entenda o que o Senhor quer revelar aos nossos corações nessa noite, eu preciso ser um pouquinho extenso na leitura. Amém? Então pode ficar sentado, mas olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, nessa hora não converse comigo. Amém? Glória a Deus. 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala assim: me espera, pastor. Eu vou te esperar, nós vamos fazer essa leitura juntos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos ler? Capítulo 1 de 2ª carta ao Timóteo. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvam com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Porque esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imoralidade,
mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de mim, ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Não feche a sua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Querido, nós demos início domingo passado no tema derrubando os gigantes. Diga assim, derrubando os gigantes. E hoje eu quero derrubar mais um gigante em nome de Jesus. Diga assim, derrubando o gigante do medo. Amém? Porque a verdade é que o medo acaba se tornando um gigante. Em determinadas circunstâncias, coisas simples para nós pode se tornar um problema enorme. E tudo depende da nossa ótica. Como nós temos enxergado as circunstâncias vindouras. E como nós estamos enxergando as circunstâncias que virão, as futuras. O apóstolo Paulo, ele faz uma admoestação ao seu discípulo Timóteo, o qual o momento dessa carta era um momento crucial, tanto para a vida do apóstolo Paulo, como também para a vida do seu fiel discípulo que era Timóteo. O que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo da carta 2 Timóteo é que a maioria das cartas de Paulo era direcionada a uma igreja. Houve cartas direcionadas às pessoas, mas essa de forma específica, essa de forma ímpar, ele queria falar diretamente com o seu discípulo, com aquele que ele confiou à igreja de Éfeso. E por ser tão jovem, ele sempre enviava um ensinamento, sempre admoestava Timóteo em relação a ficar firme na fé. E não é diferente conosco, não é diferente com aqueles que nós temos formado, não é diferente com aqueles que nós discipulamos. A gente sempre motiva a não perderem a fé na pessoa do Senhor Jesus. E de forma bem específica aqui, o momento não era um momento tranquilo. O momento era de Paulo preso, bem próximo ao seu martírio. Ele já sabia da sua condenação, e a sua condenação seria a morte. Mas é tão lindo a afirmativa de Paulo que ele fala, ainda com uma certa esperança, ainda ver Timóteo e se alegrar das coisas que ambos viveram junto, compartilharam junto, porque essa é uma vida, irmão, de discipulado. Essa é uma vida de pastoreio. Quando você pastoreia, você participa muito da vida do outro. E como igreja, nós passamos a nos tornar uma família, um corpo. Então é notório, se alguém se sente mal, toda a igreja sentir. Se alguém não está bem, é notório a igreja acolher. Isso é normal para a igreja do Senhor Jesus. Um socorreu o outro. Porque o mandamento crucial para a igreja é amar o seu próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Hoje estamos aqui numa reunião a qual fazemos menção e trazemos à memória a pessoa do Senhor Jesus. E nós não estamos dizendo de qualquer pessoa, é uma pessoa que se sacrificou por nós, entregou a sua vida, morreu e ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Nós somos um povo que fazemos menção em memória e fazemos um memorial a um Deus vivo. O nosso Senhor vive e vive para todo sempre, amém? Então somos um povo diferenciado, né? Porque hoje fazemos essa memória a Ele através da ceia, e algo que foi uma ordenança, todas as vezes que fizerem isso, faça isso em memória de mim. Então nós não estamos aqui por acaso, nós nos reunimos aqui por acaso, não por uma simples reunião, mas a reunião a qual nós entendemos com propriedade
o que representou o sangue de Cristo e o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Haja visto que um simples cristão é uma cruz vazia, não tem ninguém lá mais. A cruz está vazia, porque Ele ressuscitou, aleluia! Então o que eu quero dizer para você nessa noite, a palavra do apóstolo Paulo para o seu filho na fé era: não se desanime. E o que eu quero dizer para você nessa noite, não se desanime. Por mais que esteja acirrado, por mais que esteja funilando, por mais que esteja difícil, eu quero dizer para você nessa noite, não se desanime. Não abandone a fé, não se apostate da fé, porque nos últimos dias, a Bíblia é bem clara, muitos se apostatarão da fé. E esse é um recado para a igreja, esse é um recado para quem é convertido, esse é um recado para quem já se batizou. Não volte para trás, não se desanime. A palavra do Senhor é bem clara, em João 16:33 diz que no Senhor teremos paz, mas no mundo teremos aflições. E o Senhor Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele não venceu o mundo com as armas desse mundo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. As armas a qual nós usamos, irmãos, não tem nada a ver com as armas da carne. Não há nenhuma arma que o homem criou que possa nos afastar da ira vindoura. Só o poder do sangue de Jesus. Amém? E a preocupação de Paulo como pastor, como pai na fé de Timóteo, é que ele sentiu ele se esmurecer. Se você ler toda a segunda carta e já um pouco da primeira, ele já começa a se preocupar, porque a situação era complicada. O governo a qual estava naquele tempo era Nero, e a perseguição era ferrenha para quem era cristão e estava se alastrando. Para quem já teve a curiosidade de estudar, Nero era capaz de pegar cristãos, pregar numa estátua, numa estaca e atear fogo, porque ele disse que cristão só se via para iluminar as luzes, as ruas de Roma, ou os jardins que ele tinha. Era o que ele fazia com os cristãos. E naquele tempo havia muita resistência em relação ao cristianismo, e principalmente os que se tornaram mártires, como o apóstolo Paulo, Pedro e os demais apóstolos. Eles queriam realmente calar a igreja, mas infelizmente toda a estratégia dele foi frustrada pelo poder do sangue de Jesus. Porque quanto mais eles queimavam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Mas eu quero chamar a atenção de uma menção que Paulo fez aqui. E é uma menção que retrata princípio. E princípios são inegociáveis. Nós não negociamos princípios. Olha para esse irmão do lado e fala assim: nós não negociamos princípios. Olha mais uma vez para ele assim: como igreja, nós não negociamos princípios. Amém? E os princípios cristãos são inegociáveis, irmãos. A palavra do Senhor perdura eternamente. A palavra do Senhor é para sempre. É a única coisa que vai permanecer, é a palavra. E Jesus é a palavra. Tudo que está marcado, tudo que está preparado é para um reencontro. Aleluia. Quem já foi no encontro com Deus? O encontro é... E o reencontro? Sobrenatural, irmão. Então nosso encontro será sobrenatural. Avisa seu irmão: irmão, o nosso encontro com o nosso Jesus será sobrenatural. Porque nem com essas vestes aqui nós vamos, irmão, nós seremos glorificados. Aleluia. Amém. Eu fico tão em paz com essa questão de ir glorificado, né? Porque talvez eu escurinho assim, o Senhor não me via, mas glorificado dá para ver. Isso é só para trazer uma alegria para o seu coração. De vez em quando eu faço umas perguntas, irmãos. Imagina você chegar no céu e se deparar com Jesus, lindo, melanina pura, Todd White.
E ele fala: meu filho, se você não estiver ligado com o reino, você fala: sim ou não? Ele já não deixou uma figura exata para você não ficar enganado. Porque um filho reconhece o pai. O filho sabe como, ele não precisa falar nada. O filho sente o cheiro do pai. O filho sabe até o perfume que o pai usa. Ele fala: meu pai chegou. O filho sabe quando o pai abre a porta. Quando ele pisa, ele fala: o pai chegou em casa. E o nosso amor por Jesus tem que ser com essa intensidade, a ponto de entender se ele está em casa ou se ele não está em casa. Uau! Nós precisamos entender quando ele está em casa e quando ele não está em casa. Nós precisamos ter esse tipo de discernimento. A preocupação do apóstolo Paulo é que, mediante uma perseguição, um jovem como Timóteo, ele ficou com medo. Como assim, pastor? Vem aqui comigo no versículo de número 7. Diz assim, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito mas de poder, de amor e tem certas traduções que diz de amor e intrepidez. Uma pessoa intrépida, ela é corajosa, ela não se abate com a circunstância, ela não tem medo de um sistema corrupto, ela não se corrompe, ela fala a verdade, ela vive a verdade e testifica a verdade nela. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala que nós temos que ser uma carta viva. As pessoas precisam nos ler. Certa vez eu vi uma frase muito linda de Charles Spurgeon, que fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê e o sermão que o mundo ouve. Não adianta, irmão, você decorar toda a Bíblia e não ser essa Bíblia. Não adianta você falar de Jesus e nem parecer nem um pouquinho com Ele. Nenhuma de suas atitudes é semelhante ao do Filho de Deus. E a preocupação de Paulo com seu discípulo nessa hora é: mantenha o fogo aceso, aleluia! Não deixe o fogo apagar, Timóteo, mantenha a chama acesa. Continue queimando, continue apaixonado por Jesus. Porque, irmão, não sei, aqui quem namorou e foi apaixonado, que é a sua esposa, ou ainda vai ser a futura esposa, uma pessoa apaixonada, nada para ele. Chuva não para ele, tempo ruim não para ele, sábado, domingo, segunda, ele quer estar perto daquele que ele é apaixonado, ele quer estar próximo, ele quer estar abraçado, ele quer estar ali falando algo bom para aquela pessoa, sim ou não? Então é por isso que nós temos que ser apaixonados por Jesus, porque uma pessoa apaixonada por Jesus, irmão, segunda, terça, quarta, quinta, na madrugada, de tarde, de dia, ele quer Jesus, irmãos, ele almeja Jesus. E mediante aquela perseguição, com certeza, irmão, o medo nos abate. Eu não sei se teve situações que você teve medo, mas o medo não pode te parar. Olha para essa pessoa que estava assim: meu irmão, não deixe o medo te parar. Abata esse gigante. Seja Davi. Amém? Davi teve um discernimento poderoso. Todo mundo acuado, todo mundo, até o rei acuado, tentou dar uma armadura para ele. Ele falou: não, essas não são as minhas armas. As caras, ele fala assim: as da minha milícia não são, mas sim espirituais. Aleluia! Eu acho que foi essa resposta nas entrelinhas para Saul. Não são essas armas. O Senhor já me concebeu uma estratégia. Então você pode ter certeza, se você precisa de uma estratégia, tem alguém que pode te dar, e esse é Jesus. É Ele que nós precisamos consultar, é Ele que nós precisamos dizer: Senhor, é para a direita, é para a esquerda, é adiante, eu espero ou eu avanço? Porque é assim que nós temos que esperar em Deus, amém? Nós temos que aprender a consultar a Deus. Então, preste bem atenção. O que o medo produz em nós? Eu coloquei uns pontos aqui, mas o medo produz muita coisa em nós.
mas eu coloquei o que mais a Bíblia testifica. E uma das primeiras coisas que o medo produz em nós é fraqueza. Irmão, eu não sei você, mas quando eu estou com medo, eu nem enxergo. Sério, eu fico cego. As mãos não funcionam, as pernas não funcionam. Eu não sei se chegou nessa situação, acho que isso acontece com o pastor. Você não conhece não. Só em Uberlândia que acontece essas coisas. Uberaba não tem esse tipo de gente não. Sim ou não? Ele também, o medo causa em você também desilusão. Irmão, uma pessoa com medo, ela é desiludida. Sabe por quê? Porque o pessimismo toma conta dela. Por mais que ela planeja, e eu quero dizer uma coisa para você: se Deus te deu um plano, se Deus te deu um projeto, esse projeto é para você e o plano é para você. Não compartilhe, irmão. Alguém vai te desanimar. O plano não é para ela, a estratégia não é para ela. Várias vezes a gente vê menção de estratégias de guerra para momentos diferentes. Para Josué foram algumas estratégias, para Esdras, para Neemias, foram algumas estratégias, mas nenhuma igual. Para testar a fé de Abraão, pediu para ele Isaac. Qual outro Isaac que foi pedido? Nenhum mais na Bíblia, foi só para Abraão. E Abraão sabiamente nem consultou a esposa, só chamou um pessoal de confiança e falou: bora meu filho, você também não contesta, vamos lá. Hora nenhuma, ele só fez uma pergunta: qual que é o sacrifício? E ele entendeu na hora: Deus proverá. E foi então que entendi. Uma pessoa que tem discernimento, quando alguém fala, já entendi. Esse favor. Amém? O medo também, ele produz em nós sofrimento, irmão. Quem tem medo sofre, sim ou não? Quem tem medo não sai de casa. Eu estava ouvindo um rapaz hoje no trabalho, e ele falando assim: o mundo está muito difícil, está assassinando gente demais, eu estou com medo de sair na rua, está muito insegura essa cidade. Eu falei: irmão, essa cidade apresenta insegurança, Uberlândia vai apresentar insegurança, Araxá vai entrar em insegurança, mas eu quero te falar alguém que pode trazer segurança para você: Jesus. Ele é escudo, fortaleza e broquel. Amém? E é socorro bem presente. O medo também produz em nós ansiedade. Repita comigo: ansiedade. Tem algum ansioso aqui, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Hoje nós estamos curados, irmão. O gigante da ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. E também produz em nós inferioridade. Eu acredito que ninguém aqui passa por esse problema de inferioridade. Essa igreja aqui é uma igreja de autoestima altíssima. Aleluia! Não tem ninguém que se diminui diante dos outros. Sim ou não? E produz também em nós, ou melhor dizendo, o medo nos limita, porque ele não nos deixa avançar. Ao contrário, quem é vencido pelo medo, ele retrocede. E a própria palavra do Senhor afirma: nós não somos um povo que retrocede, mas que avançamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? O medo também nos deixa inertes. O que é uma pessoa inerte, irmão? Estática, parada, não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem retorna. Para, estaciona. Vou contar uma experiência minha aqui, que essa experiência é boa. Primeira vez que eu fui fazer prova de habilitação, irmão, o carro não foi nem para frente nem para trás. Foi uma coisa assim astronômica. Foi reprovado em menos de 10 segundos. Tudo que precisava errar, eu errei em 10 segundos. Ansiedade, nervosismo e tudo mais alguma coisa. Nem o instrutor entendeu o que aconteceu. Eu falei: não sei, eu não enxerguei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada. Medo, irmão. Medo. Sério. O negócio começa a funcionar quando você não está nem aí. Se eu errei, eu faço de novo. Coisa boa é você ter essa liberdade. Se eu errei, eu faço de novo. Se eu cair, eu levanto. Né?
Se eu pequei, eu confesso. Aleluia! Se eu fui culpado, sou culpado, não tem desculpa. Eu não ponho culpa, porque na maioria do culpado é culpa alguém, sim ou não? Vocês lembram lá no início de tudo, em Gênesis? O que você fez? Não, foi eu não. Que a mulher que você me deu lá, ó. O que você fez? Foi eu não. Olha lá a serpente lá, vazando. É assim até hoje ou não? Não, tudo isso aconteceu. Nossa, eu ia falar um negócio que deixa pra lá, tá filmando. Ia dar um problema, não vou falar não. Louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo. Nos torna infeliz e frustrado. Uma pessoa com medo, ela é infeliz e frustrada, sim ou não? Por dois motivos, irmãos. Eu tinha um sonho, deixa eu contar outro sonho aqui bacana. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Deu tudo errado. E olha que eu fui bem na fita. Fui jogar na Europa, fui jogar em São Paulo, mas deu tudo errado. O empresário me passou para trás, pedi dinheiro. Fui para os clubes, fui mandado embora de uns clubes sem saber porquê. E é assim que funciona. E aí você acha que está dando tudo errado. E olha onde Deus me colocou. Aleluia! Não é errado, irmão. É que Deus tem as estratégias dele. Porque se eu estivesse lá, eu nunca estaria aqui. Eu estaria reverenciando outro Deus, Mamon, mas não estaria adorando Jesus Cristo. Certeza, irmão, eu me conheço, não estaria. Eu admiro Vinícius Júnior, eu admiro Neymar. Admiro, irmão. Você sabe por que eu admiro dentro desse contexto? Porque eles têm milhões, sim ou não? Consegue fazer eu sou extravagante com esse negócio. E imagina um menino de 16 anos ganhando milhões. Irmão, eu ia aprontar muita coisa. Deus falou, não, eu tenho um lugar melhor para você. Eu vou deixar os que sabem se conduzir, porque nós temos aí jogadores como Kaká, que gastam milhões em evangelismo. Kaká, em uma Olimpíada, ele investiu milhões para colocar uma tenda para evangelizar atletas. Milhões. E outros jogadores evangélicos que nós conhecemos, que eles sabem lidar com o dinheiro, sabem lidar com a fama, sabem lidar com os milhões, eles convertem isso em bênção. Aleluia! Então vocês estão lá, vamos orar para eles fazerem a diferença. Neymar diz que é crente, então vamos orar para ele ser mais crente ainda, né? Irmão, irmão, se você estudar a vida dele, ele professa a fé na pessoa do Senhor Jesus. Ele só precisa de um ajuste. Amém? Vamos orar para ele se alinhar e ele vai ficar bonitinho, né? Neymarzinho de Jesus. Já tem um J mesmo, né? Amém? E como, irmãos, nós podemos combater o medo? Vou te falar fácil e prático. Diga assim, lembrando que Deus, guarda isso, irmão, fala assim, lembrando que Deus faz do fraco forte, do desiludido um sonhador. O sofrimento ele transforma em paz. A ansiedade ele transforma em domínio próprio. Na inferioridade ele nos mostra que somos filhos. Aleluia! Na limitação ele nos leva ao inalcançável. Aleluia! Na inércia nos faz movimentar pelo vento do Espírito Santo. Na infidelidade, na infelicidade, aleluia, e frustração, o Espírito Santo promove alegria e consolo. Amém? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga para o seu irmão assim, que o Senhor faz do fraco forte
E o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste em nossas fraquezas, irmãos. Entenda, as nossas armas não são armas físicas. Para derrubarmos um gigante, ele te reveste com todo o equipamento da armadura, para que você verdadeiramente combata o bom combate. Complete a sua carreira e guarde a sua, porque foi assim que o apóstolo Paulo fez. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Olha para o seu irmão e diga assim: combata o bom combate, complete a carreira. Diga assim: guarde a fé. Amém? Não se abata mediante as circunstâncias. Eu quero trazer uma reflexão só para concluir. Uma vida de vitória não nos priva do medo. Repete comigo assim: uma vida de vitória não nos priva do medo, nem de frustrações e nem de fracasso, mas sim como reagimos mediante essas circunstâncias. Vai depender como você vai reagir mediante o fracasso, a frustração e o medo. Você vai permanecer parado? Ou você vai fazer alguma coisa a esse respeito? Você vai continuar sendo frustrado, lamentando pelo que você não fez? Ou você vai fazer alguma coisa? Porque eu quero dizer uma coisa: todo vitorioso um dia fracassou. Eu sou apaixonado num líder cristão chamado Abraham Lincoln. O currículo de Abraham Lincoln era derrota, derrota, derrota e derrota. E depois que ele foi tão derrotado, ele foi derrotado de novo. E um dia alguém falou para ele: você não desiste? Ele falou assim: eu não desisto. E esse homem se tornou presidente da República Federativa da América. Entrou para a história. Persistência, resiliência está na vida daqueles que querem abater gigantes. Porque com certeza alguém aqui foi abatido por algum gigante. Eu citei vários. Frustração se torna um gigante nas nossas vidas. Fraqueza se torna um gigante na nossa vida. A ansiedade se torna um gigante na nossa vida. Sim ou não? Desilusão se torna um gigante na nossa vida. Isso tudo, fraqueza. Tem gente que tem vergonha porque ele é fraco. Mas entenda uma coisa: Deus te faz forte. E se você não alcançou nada, se prepara para Deus te levar a lugares inalcançáveis. Se for pesquisar, a palavra inalcançável é alcançar aquilo que ninguém nunca alcançou. Às vezes nós admiramos ministros, pastores, profetas, e não entendemos que Deus quer fazer muito mais. Entenda que cada geração que surge, ela é muito mais forte que a passada. Mas nós dependemos daqueles que oraram por nós, intercederam por nós. Na verdade, nós estamos colhendo o que nós não plantamos. Sim ou não? Nós temos referência, irmão. E essa referência não é alguém que surgiu agora. É alguém que vive para todo sempre. A nossa referência é em Jesus, o Filho de Deus. E Ele capacita aquele que não tem capacidade nenhuma. E se Ele te chamou, com certeza Ele vai te capacitar. Mas você vai esperar Ele te capacitar, ou você vai buscar essa capacitação? Aí está da questão. Aí está um ponto de interrogação. Deus vai me capacitar. Você tem que buscar capacitação. Você tem que buscar nele, porque talvez você quer alguma coisa que Ele não quer para a sua vida.
Eu busquei muitas coisas que eu entendi que não era para a minha vida. E quando realmente eu comecei a buscar aquilo que era para a minha vida, ficou tudo muito mais fácil. Ah, pastor, mas Deus te privou de alguma coisa? Jamais Ele vai privar. Ele vai te capacitar para que você passe por aquela circunstância. Ele vai te dar força. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te munir com inteligência, para agir com inteligência, porque uma fé ignorante de nada vale. Você precisa de uma fé inteligente. Nós entendemos que a fé não se baseia no que nós vemos, mas no que cremos na pessoa do Senhor Jesus a nosso favor. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo só te traz a lembrança aquilo que você pesquisa e estuda, aquilo que você busca. É ignorância nossa achar que Ele vai te ensinar alguma coisa que você nunca buscou aprender. Não tem. Ah, pastor, mas teve fatos isolados. Não é regra. Tem pessoa que coloca isso como regra. Não é regra. São fatos isolados. Mas se você quer, você vai ter que se colocar de pé. E uma coisa você vai ter que lutar sempre, para que o fogo abrasador do Espírito Santo não saia do seu coração. Porque eu quero dizer, não é muito difícil apagar esse fogo, não. É só você esquecer de quem é Jesus na sua vida. É só você deixar de buscar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas param de ser acrescentadas. Eu gostaria que nessa noite você se colocasse de pé.